Números, capítulo de número 13. Meus irmãos, nós vivemos dias em que a ansiedade tem dominado o coração humano. Nós cada vez mais percebemos as pessoas se deixando levar pela ansiedade, especialmente quando elas precisam tomar decisões importantes. E isso tem nos preocupado tanto que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical a respeito de tomar decisão com sabedoria. Mas ainda assim, de vez em quando, nós ficamos entre a incredulidade e a presunção, e aí uma tragédia na nossa vida. Frequentemente, a nossa oração, ela se resume a perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? Em outros momentos, nós simplesmente nem perguntamos, ficamos parados. E a pergunta correta que nós deveríamos fazer era: Senhor, quando eu devo fazer? Ou como eu devo fazer? A Bíblia nos ensina que Deus é o Senhor do tempo. Ele está no controle absoluto da história. Há tempo para plantar, há tempo para colher, tempo para avançar, tempo para esperar. O livro de Números, capítulo de número 13, nos vai contar a história dos 10 espias e o povo de Israel. E aí, nestes 2 capítulos que eu quero tratar nesta noite, o capítulo 13 e o capítulo 14, eu quero que nós possamos aprender como que decisões podem ser prejudicadas, às vezes pelo erro de julgamento, ou às vezes por nós tomarmos a decisão no tempo inadequado. A tese que vai guiar a nossa mensagem esta noite é: a sabedoria não está apenas em tomar a decisão certa, mas também em tomar a decisão no momento adequado. Você pode repetir comigo essa frase? A sabedoria não está apenas em tomar a decisão certa, mas também em tomar a decisão no momento adequado. Nós, como reformados, nós que cremos na total depravação do homem, ou seja, muitas das vezes o nosso coração, ele fica oscilando por causa do nosso pecado entre a incredulidade, que rejeita a graça, e a presunção, que ignora a lei. E aí nós não encontramos repouso, não encontramos descanso na obediência que deveríamos ter. Por isso, acompanhe agora a leitura de Números, capítulo 13, do verso 30 ao verso de número 33, e diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eu quero recordar aqui os acontecimentos antes dessa conversa de Caleb junto com o povo. O povo de Israel estava acampado em Cades Barneia, no limiar da promessa. Deus havia tirado eles do Egito. A promessa era que eles iriam para a terra prometida, para Canaã, e eles estavam ali bem próximo. Moisés, instruído por Deus, separa 12 homens, 12 príncipes de Israel, e eles então vão, e durante 40 dias esses homens vão percorrer a terra que o Senhor havia jurado que seria dado a eles.
E agora eles, diante da promessa de Deus, eles voltam os espias, e eles haviam voltado com as mãos cheias. Eles estavam com cachos de uvas que precisavam ser carregados por 2 homens, né? Romãs, figos. Aquilo era a prova palpável da fidelidade de Deus. Eles estão diante da promessa. A terra de fato era conforme Deus havia prometido. Ela manava leite e mel. A palavra do Senhor não havia falhado. Mas quando eles vão apresentar o relatório para a congregação, 10 dos 12 homens que haviam ido, eles permitiram que os seus olhos anulassem a sua fé. Entenda, aquilo que eles estão descrevendo aqui, de fato era verdade. Havia na terra guerreiros, homens de alta estatura, havia na terra as dificuldades que eles estavam descrevendo. Mas o foco deles foi nas cidades fortificadas, foi nos gigantes descendentes de Anak. E o coração deles então se derreteu. Caleb então tenta silenciar o povo, e é o texto que nós lemos. E ele então fala: gente, para com isso, vamos subir, a terra é nossa, Deus está nos dando, nós estamos diante da promessa, tudo que nós temos que fazer é tomar posse. Mas a voz da incredulidade grita mais alto. O relato vai nos dizer que os 10 espias transformam a bênção em maldição. Porque enquanto Caleb olhava para a promessa, vamos subir, os outros olhavam para o gigante. Eles olharam para a promessa de Deus, mas com os óculos das suas próprias limitações. Olha, a promessa que Deus está nos dando, ela é linda, ela tem cacho de uva, tem romã, tem figo, a terra mana leite e mel. Mas não é para o nosso bico. Deus está nos dando, mas não é para nós, porque nós não vamos dar conta. Cidades fortificadas, gigantes, guerreiros, a terra engole aqueles que estão ali. Como resultado dessa terrível narrativa, olhe Números, capítulo 14, qual que é a reação do povo. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Eles estão diante da promessa. Eles estão vendo aquilo que Deus prometeu para eles. E o relato era de conformidade com a promessa. A terra era aquilo que Deus havia dito que ela era. Mas a incredulidade deles distorce a proporção. Nós vamos voltar para o Egito. Os problemas se tornam gigantes. E aí Deus se torna pequeno. Quando nós olhamos para os nossos problemas e enxergamos o tamanho deles, nós diminuímos a soberania, o poder, o tamanho do nosso Deus. Eles se viam como gafanhotos. Eles falavam assim: olha, aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos, porque eles tiraram os olhos do Criador. Isso é cegueira espiritual. Quantas vezes diante das nossas lutas, diante das nossas aflições, quantas vezes diante das nossas tomadas de decisão, nós olhamos para longe de Deus e colocamos os olhos em outras coisas. O que acontece aqui não é apenas um medo natural, é uma manifestação daquilo que nós chamamos da depravação total.
é a incredulidade diante da graça oferecida. A terra, o coração não regenerado, escolhe o Egito, escolhe a escravidão, escolhe voltar para trás. O povo estava diante da oportunidade de entrar na terra prometida, mas deixou o medo e a dúvida prevalecerem sobre a confiança em Deus. A incredulidade, meus queridos, ela não é apenas medo, ela é uma ofensa pactual contra Deus. Quando nós somos incrédulos diante da promessa de Deus, nós dizemos que Deus é incapaz ou que a promessa dele foi uma mentira. E era isso que era aqui o problema. Tinha promessa, a terra estava lá, mas eles olham e falam: Deus é mentiroso, essa promessa não é para nós. Deus é limitado, Ele não vai conseguir nos levar para dentro. Os gigantes são maiores do que o nosso Criador. Os filhos de Anak são maiores do que o Deus que a terra não pode conter, de que os céus, nem os céus dos céus conseguem conter. Percebe o tamanho do pecado ante a incredulidade? O Senhor não estava interpretando o choro deles como fraqueza. O Senhor interpretava o choro deles como desprezo. Olha para você ver o verso de número 11. Deus vai dizer para eles: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. O termo que aqui é traduzido, até quando este povo não crerá, literalmente poderia ser traduzido como: até quando esse povo vai me rejeitar com desdém. Por isso a ira de Deus. Por isso Deus se sente irado. Porque aquele povo, ele olhava para Deus e desdenhava dele. O Senhor continua na sua ira. Olha o verso 12. Eu vou feri-lo, eu vou ferir este povo com pestilência e deserdá-lo. E ele vira para Moisés e fala: eu vou fazer de você, Moisés, um povo maior e mais forte do que esse. Diante da justa ira divina que ameaçava consumir Israel, Moisés se coloca na brecha, em intercessão, como um mediador entre Deus e o povo. A intercessão de Moisés, ela é notável, porque Moisés não apresenta defesa contra o povo. Moisés não vai defender o povo. Moisés sabia que o povo estava errado. Ele sabe que o povo é culpado. Se você ler toda a oração intercessória de Moisés, você vai ver que Moisés fundamenta o seu clamor em dois pilares. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, a palavra de Deus. Dá um sermão à parte, que não é meu objetivo esta noite. Em outro momento, eu quero pregar nesse texto sobre o poder da oração intercessória, mas não é o objetivo desta noite. Mas é algo fantástico. Moisés olha para a glória de Deus, Moisés olha para a palavra de Deus, e ele se coloca na brecha, em intercessão, em favor do povo. Olha para você ver como é que Deus responde a intercessão de Moisés. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles
verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Deus responde à oração de Moisés que o povo não seria consumido sob a sua ira. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Não despreze o poder da oração intercessória. Não despreze o poder da intercessão diante de Deus. Eu fico absolutamente triste quando chega dia de terça-feira, nós estamos numa reunião de oração, onde nós vamos orar, onde nós vamos interceder pela igreja, interceder por missões, interceder pelos enfermos, quando nós vamos estar em intercessão, e a igreja está vazia. 5, 10, 15, nos tempos áureos, avivamento, 40, 50 pessoas. Não despreze o poder da oração intercessória. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus havia decidido que iria eliminar aquele povo. A oração intercessória de Moisés fez com que Deus desviasse a sua ira. Eles sofreriam consequência, como de fato sofreram consequência. Mas a ira de Deus não foi derramada. A despeito do perdão de Deus, né, eles iriam colher as consequências da sua incredulidade. O Senhor havia então decretado, falou: olha, eu perdoo esse povo, eu não vou matar o povo, eu não vou ferir o povo com peste, com pestilência. Mas eles desprezaram. E aqueles que viram todo o poder, todos os milagres que eu realizei no Egito, esses não vão herdar a terra, vão marchar no deserto. Sua descendência entra, eles não, né? O Senhor decreta que aquela geração não vai ver a terra prometida. O tempo da oportunidade passou. A promessa da bênção se tornou maldição. Percebem? A nossa incredulidade pode fazer com que a bênção que Deus tem para nós se torne maldição. Aquilo que de bom que Deus às vezes preparou, a nossa incredulidade faz com que não seja mais para nós. Passou o tempo da oportunidade. E não foi porque Deus falhou, mas porque o povo rejeitou o mediador, o povo rejeitou a promessa. Na escola dominical de hoje, nós estamos falando sobre tomada de decisão, e aí na escola dominical de hoje, nós falamos a respeito da vontade decretiva de Deus, que não falha, que vai acontecer, e a vontade preceptiva de Deus, que nós às vezes desobedecemos, e colhemos as consequências. É o que aconteceu aqui. A vontade decretiva de Deus, o povo entrará na terra, ela vai acontecer. Mas a preceptiva, eles não se renderam à promessa, vão colher a consequência. Por isso o decreto de Deus: nenhum deles verá a terra. Daqueles que me desprezaram, nenhum. A falta de fé levou aquele povo a escolher o caminho errado, e isso os excluiu da promessa. Meus queridos, há portas que Deus abre, que se nós não entrarmos pela fé, elas vão fechar. Eu já vivi isso na minha vida, eu e a Leda. Meu 3º ano de ministério, novinho, pastor novo. Fui pregar no sul de Minas, recebi um convite para pastorear uma das maiores igrejas do sul de Minas, uma igreja centenária. Uma igreja linda, ficava perto da minha família, ficava perto da minha região, na cidade de Lavras. E aí eu olhei e falei assim: eu sou muito novo, estou iniciando no ministério, isso não dá para mim. Quando eu tiver mais experiente, nunca mais eu recebi o convite para ir para lá. Nunca mais recebi um convite para pastorear uma igreja tão grande quanto aquela. Nunca mais recebi um convite para estar naquele lugar. Ok, Deus está no controle da minha vida, Ele me trouxe para cá, louvado seja o nome do Senhor.
Mas a porta que Deus abriu e você não entrou por sua incredulidade, ela pode se fechar. E a porta fechou para eles, né? A incredulidade tem um preço alto. Mas aí vai haver aqui uma guinada impressionante, triste, porque Moisés vai narrar para o povo a sentença de Deus contra eles. Olha para você ver como é que Moisés trata. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos, e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada, uma vez que se desviaram do Senhor. O Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Eles ouviram a sentença de Deus. Deus falou para eles: vocês não entrarão na terra, vocês não vão herdar, vocês vão morrer no deserto. É o que eu estou dizendo. E aí o que eles fazem? Eles choram. Eles reconhecem o seu pecado. Existe remorso, meus queridos, que é a tristeza por causa da consequência do pecado. Eles choraram porque eles perderam a promessa. Eles choraram de remorso, a consequência. E existe arrependimento, que é a tristeza por ter ofendido a Deus. O choro deles era de remorso, não porque ofenderam a Deus. Por isso, essa falsa obediência no dia seguinte, ela traz ainda mais juízo sobre eles. Eles se levantam de manhã, vão ao lugar que o Senhor prometeu: nós pecamos. Depois que a oportunidade havia passado, já não tem mais tempo. Não existe decisão certa no tempo errado. Não é possível eu fazer algo hoje para resgatar aquilo que eu perdi ontem. Passou, passou. Se Deus agora está dizendo para não subir, se eu teimar em subir, é pecado. Eu continuo afrontando a santidade de Deus. Se Deus falou: não é teu mais, não é teu mais. E não há mais o que você possa fazer. E não há mais aquilo que você vai poder corrigir. Eles não estavam buscando a glória de Deus, eles estavam tentando evitar a consequência dolorosa de continuar no deserto e caminhar no deserto até que toda aquela geração morresse. É o legalismo tentando pagar a dívida da desobediência com sacrifício próprio. Percebem? Tudo que está acontecendo, desde a promessa, a rejeição da promessa, a severidade do castigo de Deus, a intercessão de Moisés e o povo obstinado na prática do pecado. Percebe por que nós falamos que o homem é totalmente depravado? Que o coração do homem é inclinado para aquilo que é mal? Esta imagem, ela sintetiza bem tudo que nós falamos até aqui. Israel estava no limiar de Cades Barneia, no limiar da promessa, estava em Cades Barneia. Do lado esquerdo da imagem nós temos um momento crítico,
aonde a fé e a teologia do povo é testada pela realidade dos gigantes. Enquanto Caleb olha para a promessa, vamos subir, os outros 10 espias olhavam para a promessa de Deus através das suas lentes pecaminosas, das suas lentes limitadas, por isso perderam a promessa, não seguiram no tempo oportuno. Do lado direito nós temos o problema humano. A nossa tendência natural é não confiar em Deus. Quando Deus diz vá, a nossa carne diz não vá. Nós somos incrédulos. Quando Deus diz pare, você não dá conta, a nossa carne diz eu consigo, eu sou forte o suficiente. Presunção. No centro nós temos a promessa de Deus, no tempo de Deus, que nos conduz à glória eterna. Os textos que nós lemos até aqui nos mostram que tanto o medo paralisante quanto o ativismo religioso tardio são faces da mesma moeda, a rejeição da palavra de Deus. Qual que é o resultado? A derrota. Se nós negligenciarmos aquilo que Deus nos mandou fazer, nós seremos derrotados. Se nós insistirmos em fazermos aquilo que Deus falou para nós não fazermos, nós seremos derrotados. E é o que acontece com Israel. Olha o verso 45. Os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Ou seja, já começaram a morrer ali mesmo. Nem voltaram para o deserto. Ali mesmo o juízo já começou. A ausência da presença de Deus, ela resulta em fracasso. Paulo fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós podemos olhar para esse texto e falarmos exatamente o contrário. Se Deus é contra nós, quem será por nós? A arca da aliança não saiu do lugar, a presença de Deus não foi com eles. O sucesso espiritual não depende da nossa força, não depende da nossa estratégia, não depende do levantar de madrugada, mas unicamente da presença do Deus soberano, todo-poderoso, o nosso Deus conosco. Só a graça, somente a graça de Deus. Se Deus não estiver conosco, se a presença de Deus não estiver ao nosso lado, não há absolutamente nada que nós possamos fazer. Por isso, meus queridos, contra a incredulidade, desafiar a nossa visão carnal, o que você precisa fazer? Abandone a matemática do medo. Pare de calcular as suas chances baseado no tamanho de seus problemas, porque as suas chances sem Deus são nulas, mas os seus problemas enfrentados junto com Deus e debaixo da ordem de Deus, eles é que são nulos. Então não olhe para os seus gigantes, não olhe para você mesmo, olhe para Cristo. E não faça o cálculo da matemática do medo. Calcule a tua vitória baseada na promessa de Deus. Mortifique o desejo pelo Egito. Ou, se você preferir, mortifique o desejo pelo pecado. Arranca do seu coração qualquer saudade da escravidão do pecado. Não troque a liberdade difícil da fé pela segurança falsa das suas antigas correntes. De vez em quando, a gente encontra com algum crente que fala assim: não, porque quando eu não era crente, era mais fácil. Está com saudade do Egito? Porque quando eu não era crente, eu podia fazer isso. Está com saudade do Egito? Quer voltar para a corrente da escravidão? É imensamente melhor estar com Deus no deserto do que estar sem Deus no meio do oásis. Então, mortifique o seu desejo pelo Egito. Não chama Deus de mentiroso. Entenda, a sua incredulidade não é só fraqueza, é uma ofensa.
não crer que Deus pode todas as coisas, inclusive ouvir a tua oração, atender a tua oração, é chamar Deus de mentiroso. Aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir, e Ele cumprirá, mesmo diante da nossa incapacidade. Discirna a realidade espiritual. Deixa de olhar para a vida com os olhos da carne. Veja que sem a graça de Deus, você não é nem do tamanho de um gafanhoto. Você é menos do que um gafanhoto. Mas em Cristo, você é herdeiro da promessa. Em Cristo, você é um gigante. Não por causa de você, mas porque em Deus faremos proezas. Contra a presunção, né, a gente precisa corrigir a motivação. Então, sonde a origem das suas lágrimas. Não tente subir a montanha para você ser aceito. Aceite o sacrifício do Calvário pela fé, porque ali a vitória já foi conquistada. Pastor, quem tem promessa não morre. Morre. A Bíblia diz que morre. Leia a carta aos Hebreus, leia particularmente Hebreus capítulo 11. E você vai ver que os heróis da fé contemplaram a promessa, mas não receberam a promessa. Até Cristo. Então, sonde a origem das suas lágrimas. Não confunda remorso com arrependimento. Chore, porque você ofendeu a Deus. Não por causa da consequência do seu pecado. Não porque você perdeu a bênção. Não porque a mão de Deus pesou sobre você. Chore porque a santidade de Deus foi ofendida pelo teu pecado. Respeite a soberania do tempo de Deus. Não tenta forçar a porta que Deus já fechou. Aceite o não de Deus com a mesma reverência que você aceita o sim. Rejeite o ativismo sem a presença. Pare de tentar fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Não vá para a batalha se Deus não for com você. Se você não estiver em comunhão plena e real com Deus, não enfrente, você vai cair. Não tente comprar Deus com sacrifício tardio. Entenda, a sua obediência agora não paga a sua desobediência de ontem. Às vezes nós queremos tratar a nossa vida espiritual com duas réguas. A régua das boas obras e a régua dos nossos pecados. E aí a régua dos nossos pecados, nós colocamos ela em escala milimétrica. Mas a das boas obras, nós colocamos ela numa escala quilométrica. Cada boa obra parece que cobre pelo menos 1000 pecados do outro lado. Para com isso. Você não tem a capacidade de resolver o seu problema agora, por causa da sua desobediência de ontem. Arrependa-se, abandone a tentativa legalista de se auto-justificar através do seu esforço. Deus não está à venda. O céu não está à venda. A promessa de Deus não está à venda. Nada de Deus está à venda. É pela graça. É pela graça, e somente pela graça. É mediante a fé, e nem a fé é tua. É um dom de Deus, é Deus que te deu. Então, não morra no deserto, né? Viva a promessa. Olhe para Cristo. Jesus é o autor e consumador da fé. Para de lutar com as suas próprias forças. Cuidado com a sua presunção. Reconheça a sua incapacidade de vencer os inimigos da sua alma. Lembra da depravação total? Você não vai conseguir vencer os inimigos da sua alma. Como é que você vai resolver esse problema? Se lance por inteiro na graça de Deus, porque nossa salvação é pela graça. Talvez você esteja tentando forçar uma porta que Deus já fechou. Pare de lutar. Talvez você quer manter de pé algo que Deus já mandou entregar. Isso é presunção.
Não tente ir além daquilo que Deus já te mandou parar. Não tente lutar as suas guerras sem a presença de Deus. Olhe para Jesus Cristo. Ele é que é o seu advogado. Busque em Cristo a aceitação que você não consegue conquistar sozinho. Entenda, o amor de Deus por você foi tanto que Jesus já morreu na cruz para pagar o preço. Por isso, é somente Cristo e nada mais. Saiba onde você falhou em confiar. E mais, todos os lugares em que você falhou, Jesus foi perfeito. Ele cumpriu. Ele executou. Ele obedeceu perfeitamente. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás tentou levar Jesus a agir com presunção. Pula do templo. Ele venceu. Jesus também foi tentado a transformar pedra em pão. Ele venceu. Ele esperou o tempo do Pai. Mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se de sua glória, assumiu a forma de servo. Ele não subiu a montanha da glória, mas ele subiu o monte do Calvário. E depois do Calvário, toda a glória lhe foi dada. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, para poder tomar o teu lugar. Então, olhe para Cristo. Ele é o seu advogado. Por último, hoje é o tempo oportuno. Hoje é o último domingo do ano. E a nossa tendência natural é que daqui até o dia 31 a gente vai começar a fazer alguns planejamentos. E a gente quer fazer algumas propostas. E a gente fala assim, não, a partir do dia 1º não nos pertence. Hoje é o tempo oportuno. Se você está paralisado pelo medo, o tempo é hoje. Se Deus tem te chamado para alguma coisa, o tempo é hoje. Deus talvez está chamando você para uma entrega. Quem sabe para assumir um ministério, o tempo é hoje. Se você está precisando liberar perdão para alguém, o tempo é hoje. Se você ofendeu alguém, o tempo é hoje. Pastor, eu preciso mudar de vida, eu tenho que ter uma transformação, mas eu preciso primeiro. Não, você não precisa primeiro, o tempo é hoje. Pastor, eu enfrento isso, eu tenho esse problema, eu enfrento tal coisa, tal pecado, o tempo é hoje. Não olhe para os gigantes, olhe para Deus, olhe para Cristo. Não pense, eu sou pequenininho, eu sou como um gafanhoto, a minha fé é muito pequena. Olhe para Deus. Se Deus mandou, Ele te garante a vitória. A vitória é de Deus, não nossa. Nós precisamos viver plenamente o chamado de Deus. A mensagem do Evangelho é agora. Pastor, eu estou vivendo na prática do pecado. O tempo é hoje, o dia é hoje. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Entrega a tua vida para Cristo hoje. Ouça o chamado do Espírito e renda-se a Ele. Não deixe o kairós de Deus, não deixe o tempo de Deus passar. Se você ouviu a voz do Senhor nesta noite, não endureça o seu coração. Se renda, viva o hoje, renda-se a Cristo, arrependa-se, creia no Evangelho, enquanto é tempo. A porta da graça ainda está aberta. Enquanto há vida, há esperança. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o tempo de salvação. Hoje é o tempo de mudança. Hoje é o tempo de transformação. A minha oração é que o Senhor te livre do coração incrédulo, que perde a oportunidade da graça. A minha oração é para que o Espírito Santo te livre do coração presunçoso,
que rejeita a disciplina. A minha oração é para que todos nós possamos buscar sabedoria, como os filhos de Isacar. 1 Crônicas, capítulo 22, capítulo 12, verso 32. Lá diz que os filhos de Isacar sabiam discernir os tempos e aquilo que Israel devia fazer. Então que você discirna o tempo e entenda que hoje é o tempo sobremodo oportuno. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.